Bom dia, alunos do nono ano. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer a correção da produção textual das páginas 129 até a 132, tá? Essa produção foi solicitada naquela semana que nós estávamos em casa, ainda sem ser férias, tá bom? Então, o que eu vou pedir para que vocês mandem para mim, para o meu e-mail, a produção textual da página 132, porque eu pedi que fosse feita em folha à parte. Então, vocês vão fazer isso para mim, tá? O meu e-mail é prof.luciene.inec@gmail.com, tá? Façam isso. Então, antes, né, de iniciarmos a explicação do conto, o que conta, a sua estrutura, que eu também, vocês já devem estar por dentro do assunto, porque eu pedi que vocês fizessem um mapa mental, nós vamos fazer a correção dos exercícios, né? Que é a abertura do assunto, tá bom? Então, vamos lá. Ele faz a seguinte pergunta sobre um pequeno conto que foi colocado aí, né? Ele pergunta assim: o excerto que você leu, narrado em primeira pessoa, faz parte da apresentação de um livro de contos escrito por vários autores. Ah, quem narra a história? Por incrível que pareça, quem narra a história é o conto, né? Então, aqui, porque você começa a ler, ele fala que não é uma pessoa, que você não consegue enxergá-lo, e vai dando aqui todo o indício, né? Levando você, sou eu, o conto, né? No final, ele acaba falando que é o conto. Então, não é uma pessoa, não é um bicho, é o próprio conto quem narra a história, certo? Depois, nós temos a questão B. Por que o autor teria optado por personificar o conto? Então, tá aqui, né? O que é personificar? Isso aqui é uma das figuras de linguagem, né? Que nós aprendemos no ano passado. Personificação é dar vida a algo que não tem, né? E a seres inanimados, no caso, o conto. Então, por que ele optou por personificar, né? O autor do conto. Ao apresentar um livro de contos personificando o gênero, o autor atrai a atenção ao leitor por expor uma situação inusitada. Então, ele quis atrair a atenção do leitor colocando essa situação inusitada que ninguém, né, poderia imaginar que seria o próprio conto, quem narra a história, tá? C. Segundo o fragmento que você leu, de que assuntos tratam os contos? Então, segundo esse fragmento, né? Ele fala o quê? Que os contos podem tratar de vários temas, vários assuntos, como contos de fadas e contos de mistérios, tá? Aí depois nós temos aqui 2A. Deixa eu subir, fica mais fácil para vocês irem acompanhando, né? Para eu também não me perder aqui. 2A. Retome o conto Pai e Filho, Filho e Pai, que abre a sessão de interpretação de textos. Esse texto nós chegamos a ler em sala, né? Lemos em sala. Qual é o conflito em torno do qual gera a história? Acho que vocês se lembram bem, né? O conflito abrange o fato de um garoto de 14 anos tornar-se pai e ver-se obrigado a criar o bebê sozinho, diante do desaparecimento da mãe. Então, imagina, um garoto de 14 anos tornando-se pai e tendo que cuidar desse bebê sozinho. Esse é o conflito do conto que vocês leram comigo em sala de aula. 2B. Os desfechos costumam apresentar uma situação que muda o comportamento das personagens. Que fato apresentado nesse conto confirma o emprego desse recurso? Então, aqui, pai e filho envelhecem juntos e não mais se distinguem, não sendo possível saber ao certo quem é quem. Então, parece, me lembro do conto, pai e filho, eles acabam se envelhecendo, né? Envelhecem juntos, porque a diferença de idade é muito pouca e a gente não consegue distinguir quem é quem, né? Foi algo que nós falamos a respeito. Depois dessa 3B, vai estar lá na 131, então nós temos que voltar aqui, né? Para depois nós fazermos a correção da 131. Então agora nós vamos ver o que é o conto, o enredo, o conflito, toda a sua estrutura, né? Como se constrói aí
as personagens de um conto, tá? Vocês fizeram um mapa mental, eu assim espero, que aí fica mais fácil de vocês compreenderem, né? Então, vamos lá. Conto. O que é o conto? Então, todo conto, ele trata a respeito do quê? De uma história ficcional e concisa, né? Então, é uma história onde ela não é muito longa e não tem muitos acontecimentos, ela é concisa, tá bom? Depois tem aqui, é ficcional, porque não há necessidade dela ser verdadeira, né? Não há necessidade. Então, todo conto ele apresenta tempo e espaço bem definidos. Então, a gente consegue localizar em que tempo que acontece, quais lugares que acontece. E também tem poucas personagens, não tem muitos, né? Muitas personagens e um único conflito, um único conflito que gera todo o conto. Não existem várias situações de conflito, mas somente uma. E segue-se aí a estrutura do conto, né? Então, a estrutura é, primeiro, a introdução, que é o início de tudo, né? Onde é apresentada aí as personagens que serão envolvidas, aonde acontecem os fatos narrados, a complicação, que é o desenvolvimento, onde começa a desenvolver a história, onde começa a levar ao conflito, que vai gerar todo o desenvolvimento aí do nosso conto. O clímax, que é o auge da história, que nós ficamos naquele momento, e agora? O que vai acontecer nessa história, né? E o desfecho, que é a solução, que é o final do conto, né? O que, como se encerra um conto, tá? E o principal do conto, que diferencia de outros, né? Outros gêneros, é que as personagens, elas são bem caracterizadas, não somente no aspecto físico, como também no aspecto psicológico, tá? Então, a gente consegue visualizar bem assim, quando você lê, você consegue imaginar bem como as personagens são, tanto fisicamente como psicologicamente, tá? Isso aí é um diferencial bem interessante dos contos, tá bom? Então, vamos lá, então. Agora nós iremos corrigir as questões da página 131, que é só o exercício 3 A e B que ficaram, né? Então, vamos lá, exercício 3. Eu nem coloquei aqui porque tá assim. Vai falar a respeito da caracterização das personagens, né? Que é muito importante na construção do conto. Aí nós temos o texto 1 e texto 2, que pede para que a gente identifique em cada um deles em quais há mais predomínio de descrição de elementos físicos e quais há mais predomínio de elementos psicológicos. Então, no texto 1, nós temos lá: nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas, quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio e mais triste do que os outros conhecidos nossos, só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente. Minha irmã, meu irmão e eu, mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. No texto 1, então, eu tenho predomínio do quê? De descrição psicológica, dos elementos psicológicos do personagem. Tá, então, a texto 1, elementos psicológicos. No texto 2, Frederico, paciência, foi no ginásio. Éramos de idade parecida, ele um pouco mais velho que eu, 14 anos. Frederico, paciência, era aquela solaridade escandalosa, solaridade, cuidado enérgico, né? Trazia nos olhos grandes, bem pretos, na boca larga, musculatura quadrada, de peitoril, em principal mãos enormes, fraqueza, uma saúde, uma ausência rígida de segundas intenções. Então, aqui nós já temos a descrição dos elementos físicos, né? Bastante predomínio de elementos físicos. Então, nós, no texto 1, predomina a descrição dos elementos psicológicos e no texto 2, dos elementos físicos, certo? Aí a 3 está assim. Para descrever as personagens, o autor pode optar por duas técnicas, a objetiva e a subjetiva. Então, descrição objetiva, nós já sabemos também, né? Quando eu sou bem objetivo, eu descrevo aquilo que eu vejo, né? Eu falo lá, um homem alto,
de olhos claros e cabelos loiros. É o que eu estou vendo. Agora, descrição subjetiva. Um homem alto, com aparência calma e tranquila, aí é o que eu acho, já é a minha opinião, que nem eu conheço, são subjetivas, tá? Então, pensando nisso, eu quero que era para falar aqui, retire dos excertos apresentados exemplos de elementos objetivos e subjetivos empregados pelos autores. Então, vamos lá. Elementos objetivos. Eu tenho 14 anos, olhos bem pretos e musculatura quadrada. São esses os elementos objetivos. Já os subjetivos, que já é da opinião de quem escreveu. Sensatas e solaridade escandalosa. Então, sensata já é uma opinião, solaridade, pessoa que é enérgica também, já é uma opinião, tá? Então, foram essas as respostas, né, da correção do exercício. Aí ficou para que vocês, tá? Mandem para o meu e-mail essa proposta aqui que vocês tinham que fazer da 132, tá bom? Fico esperando para que eu possa ler e dar uma devolutiva para vocês, tá? Então, encerro aqui essa aula de hoje, tá? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.